E essa criação, eu aprendi, na verdade, aqui no Japão. Quando estava no governo, vim várias vezes ao Japão para discutir a hipótese da criação de um mercado de bioetanol aqui no Japão, inclusive que permitisse ao Japão se transformar numa espécie de central de recebimento e abastecimento da Ásia, do Sudeste Asiático, particularmente, Sudeste Asiático, de gasolina misturada com etanol. Mas eu acabei ouvindo finalmente de um amigo ministro uma palavra importante, e que era esta: nós nunca vamos substituir a dependência que temos de petróleo de diversos países, fornecido por diversos países, por dependência de etanol de um único país. Então, enquanto mais países não produzirem etanol, nós não vamos fazer disso uma prioridade absoluta para o nosso país. Acho absolutamente correta essa visão, essa expectativa, e passei a trabalhar então muito vigorosamente na Universidade Brasileira, com os companheiros da Universidade Brasileira, com a Embrapa, tendo criado na Embrapa um centro de agroenergia, tendo criado na Escola de Piracicaba um centro de biocombustíveis, exatamente para desenvolver tecnologias que fossem replicáveis em terceiros países. E nós estamos agora vivendo um momento de um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, que exatamente vem promovendo a produção de etanol em alguns países da América Central e do Caribe, exatamente para suprir a demanda americana, que é crescente em relação ao etanol. E os preços recentes do petróleo caindo como estão, naturalmente criarão dificuldades de competição para o etanol de milho nos Estados Unidos, que é muito mais caro que o etanol de cana produzido no Brasil ou em qualquer outro país do mundo. No entanto, o etanol de cana é competitivo ainda com os preços de petróleo baixos como estão hoje em dia, e ainda podemos aguentar um pouco mais. De qualquer maneira, a criação de um mercado passa fundamentalmente para que mais países produzam etanol. E é nesse sentido que a ação Brasil e Japão tem um caráter relevante para o futuro de curtíssimo, de médio e de longo prazo. Por que biocombustíveis? Esse é um tema que eu suponho não seja necessário trabalhar com ele, mas evidentemente tem a ver com questões ambientais, não é? A contribuição para a redução do aquecimento global é muito grande, é um combustível renovável, não é como o petróleo que uma vez queimado desaparece, tem aspectos econômicos, sociais e políticos muito importantes, dos quais trataremos a seguir, mas que na verdade passam por essa questão central de que a matriz energética brasileira tem hoje 46% de energia renovável, enquanto que em termos globais é apenas de 12,7%. E nos países ricos de apenas 6,2%. Acho que esse modelo é o modelo para o qual o mundo está atento e interessado. Mas, mais uma vez, quero chamar a atenção para a questão geopolítica, que para mim é a questão central no tema dos biocombustíveis. Como eu disse anteriormente, o biocombustível, que vem da agroenergia, é resultante de uma relação entre o solo, com tudo o que nele existe, elementos nutritivos, água, etc., a planta e o sol. Portanto, diferentemente de alimentos que podem ser produzidos em qualquer país do mundo, às vezes a custos muito altos, mas pode ser produzido em qualquer país do mundo, o biocombustível só é possível produzir economicamente onde houver sol à vontade. E o sol está à vontade entre os trópicos, onde se localizam a América Latina todinha, praticamente toda a África subsaariana e uma boa parte da Ásia mais pobre. Então é nesses países, inclusive pelo fato da cana-de-açúcar ser originária da Índia e dos países asiáticos, é que nós podemos desenvolver a cana-de-açúcar nesses países, fazendo com que a energia, bioeletricidade, biocombustíveis ou pellets de bagaço sejam consumidos nos países ricos, substituindo o óleo combustível, sejam produzidos, esses produtos todos, nos países tropicais, financiados pelos países ricos, o que dá origem a uma mudança geopolítica mundial significativa e positiva. Os países mais pobres, onde mais gente vem nascendo e onde mais alimentos são necessários, serão os supridores de energia no século XXI em diante ao mundo, gerando uma porção de alimentos e riqueza e renda que equilibra
as diferenças entre ricos e pobres no mundo inteiro, o que significa uma defesa importante da paz mundial e da democracia no interior desses países todos. Portanto, eu penso que a agroenergia tem a condição de mudar a geopolítica mundial, além de mudar o paradigma agrícola do mundo, a partir da cana-de-açúcar como matéria-prima fundamental, mas já pensando em celulose e outras matérias-primas. Sei que o Japão, inclusive, trabalha hoje com algas marinhas como uma importante matéria-prima e que tem também um papel a jogar em outros países do mundo que têm costas marítimas importantes. Este quadro é apenas para mostrar aos senhores o seguinte: se nós misturássemos 20% de etanol em toda a gasolina consumida no mundo hoje, seriam necessários 240 bilhões de litros de etanol por ano. E é importante que a gente se lembre que o Brasil produz hoje 25 bilhões de litros, ou seja, seriam necessários 10 Brasis para abastecermos 20% de álcool em toda a gasolina consumida no mundo. Na verdade, este quadrinho é apenas para lembrá-los que o número de veículos leves por habitantes no planeta ainda está muito concentrado nos países ricos, Estados Unidos, Japão e União Europeia, mas quando a gente vai para países mais pobres como China e Índia, por exemplo, na verdade são apenas 2,5 ou menos de 1 veículos para cada 100 habitantes, de modo que o espaço para o crescimento de demanda de combustíveis de origem líquida é absolutamente impressionante. O Brasil está hoje, depois de alguns anos, já usando nos seus carros flex fuel, que representam hoje 92% das vendas de carros brasileiros, consumindo mais etanol do que gasolina. Naquela matriz energética brasileira, em que 46% eram renováveis, entra o fato de que o etanol já representa hoje mais da metade do consumo de combustíveis em carros leves no nosso país. O potencial de etanol a ser consumido no Japão é conhecido pelos senhores todos. Eu penso que Cortez vai tratar muito mais desse assunto, então vou passar ligeiramente por aqui para mostrar que nós estamos num momento extremamente positivo e potencialmente relevante em relação a essa articulação do Brasil e Japão. Eu quero me referir aqui a uma palavra colocada pelo embaixador Castro Neves. O embaixador Castro Neves, no seu discurso, fez uma referência muito relevante a um tema que vinha se constituindo até muito recentemente, num dos mitos centrais que vinham inibindo o consumo mundial de biocombustíveis ou uma ação maior para a criação do mercado de biocombustíveis. Era o mito de que a produção de biocombustíveis vinha encarecendo o preço dos alimentos do mundo inteiro e que seria uma tragédia global a gente produzir mais biocombustível, porque isso acabaria perturbando a oferta global de alimentos. Esse era um assunto que me incomodava muito, porque eu achava que era uma falácia, conhecendo o mundo como conheço. Eu fui presidente da Aliança Mundial de Cooperativas e fui a 79 países no mundo inteiro, de todos os continentes, e passei praticamente 12 anos andando pelo mundo todo, conhecendo agricultura e consumo e cooperativas do mundo todo. Então eu sempre achei que era um mito e um erro afirmar que os biocombustíveis perturbariam a oferta mundial de alimentos. Então, solicitei aos econometristas, não economistas, econometristas da Fundação Getúlio Vargas, que são econometristas competentes e reconhecidos nacional e internacionalmente, que fizessem uma análise rigorosa desta questão. E esta análise, depois de 2 anos de trabalho, concluída em agosto passado, foi divulgada num grande congresso brasileiro, o grande congresso mundial de biocombustíveis, que o Itamaraty realizou em São Paulo há 3 semanas, provando econometricamente que não existe uma ligação significativa entre aumento de preço de alimentos e produção de biocombustíveis.